Bom dia, pessoal do primeiro ano. Hoje nós vamos dar prosseguimento às aulas à distância. Hoje nós vamos ver o Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente. Esse império surgiu devido às seguintes causas. Sua origem surgiu da transferência da capital do Império Romano do Ocidente para Bizâncio, que ficava no Oriente, que depois passou a se chamar Constantinopla. Por que houve essa transferência? Porque nesse período o Império Romano do Ocidente estava sofrendo invasões de povos estrangeiros, as invasões bárbaras. E por isso o imperador Constantino, para a proteção da capital, levou para o Oriente, para Bizâncio, que posteriormente se chamará Constantinopla, em sua homenagem, certo? Quais as principais características desse período em relação ao Império Romano? Porque o Império Romano, com a transferência, ele vai ser dividido em dois no ano de 395 pelo imperador Teodósio. Teodósio, para manter a hegemonia do Império Romano, vai transformar o Império em duas partes. A capital do Ocidente ficando em Roma e a capital do Oriente ficando em Constantinopla. Então, o Império Romano será dividido em Império Romano do Ocidente, capital Roma, e o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, certo? Quais as características desses dois impérios, dessas duas regiões que controlavam o mundo na época, finalzinho de Idade Média? Vamos ver aqui. O Império Romano do Ocidente, ele estava passando por uma crise econômica, uma crise política, causada justamente pelas invasões de povos estrangeiros, pelos bárbaros, ou seja, a instabilidade política e econômica do Ocidente estava abalada. E o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, passava por uma transformação totalmente diferente, ou seja, a economia, tanto comercial como marítima, estava em grande crescimento, a organização urbana, o poder político estava centralizado, a urbanização das cidades estava cada vez mais em plena ascensão. Então, o Império Romano do Ocidente em crise por causa das invasões bárbaras e o Império Romano do Oriente em grande crescimento comercial e marítimo por conta da paz e da tranquilidade que o período dava a essa região, sem guerras e sem conflitos. Os principais imperadores desse período, em relação ao Império Romano do Oriente, foram esses: Constantino e Justiniano. Quais as principais realizações dos dois imperadores? Vamos ver. Constantino foi responsável em transferir a capital para o Oriente, depois urbanizou esse grande centro, que vai ser um centro político, econômico muito forte da região. Ele vai denominar a capital em seu próprio nome, vai passar a se chamar Constantinopla. Depois de Constantino, nós temos Justiniano. Justiniano foi o imperador onde o Império Romano do Oriente atingiu o seu ponto máximo, o apogeu. Nesse período, o comércio marítimo, o comércio urbano se fortalece, ele constrói grandes obras, tanto públicas como obras arquitetônicas, que ficará marcada para todo o período da Idade Média e também por posterior período em seu governo. Será transformado o chefe político na figura do basileiro, ou seja, ele será o chefe político, o comandante do exército, será o chefe da igreja. Vai ser um poder centralizador, certo? Justiniano também constrói a Catedral de Santa Sofia, que será um marco no seu governo. É uma arquitetura belíssima, ainda hoje está lá na região de Bizâncio, Constantinopla, e hoje se chama Istambul, fica na Turquia. Ele também desenvolve leis para que aquela região fique em relação ao Ocidente muito próximo em termos de leis. Será o Código de Justiniano. Será uma adaptação do Código Romano para a região do Oriente, certo? Ele melhora as obras públicas, ele constrói, como eu coloquei para vocês aqui, muitas obras arquitetônicas, tá? Então, Justiniano, durante o seu governo, foi um excelente imperador.
Na parte cultural, a cultura bizantina ela é marcada pela própria arquitetura, né? Construção de grandes obras, obras essas que têm todo um formato arquitetônico parecido com as obras romanas, os arcos, e também será desenvolvido grandes centros comerciais e urbanos para o desenvolvimento do comércio na região de Bizâncio e depois Constantinopla. Certo, pessoal? Até a próxima!